Dr. Costa Pina, ouvi-o com muito interesse, nomeadamente na sua intervenção inicial, em que referiu a importância das parcerias público-privadas como instrumento de realização de investimento público. Enfim, já o sabíamos, este foi o veículo utilizado nos últimos anos, nomeadamente pelos governos do Partido Socialista, para realizar muito do investimento público. Foram as parcerias público-privadas, que nós contestamos, enfim, a metodologia utilizada, pelos resultados que traz, ou que tem vindo a trazer, fundamentalmente para as concessionárias, mas como investimento público foram sem dúvida importantes. O Dr. Costa Pina referiu aqui a importância que grande parte destas parcerias tiveram na coesão económica, social e territorial do nosso país, na importância que elas tiveram para a redução das assimetrias entre o litoral e o interior, e a importância que tiveram para promover o desenvolvimento e o crescimento do país. Eu cito nisto porque estamos de acordo quanto a esta parte, já discordamos da decisão que o Governo do Partido Socialista tomou e, enfim, foi fundamentalmente levada à prática já pelo atual Governo, mas a decisão de portajar as concessões a escudos. E digo, e vou-me centrar fundamentalmente em três escudos. Há uma delas, aliás, que eu tive aqui a compilar alguns números, que tem a ver com a A23, a A24 e a A25. Toda a gente sabe o nível de desenvolvimento, ou o nível de atraso no desenvolvimento que estas regiões têm em relação ao litoral. Toda a gente sabe as expectativas que foram aqui criadas. Há exemplos, há numerosos exemplos de investimentos que foram feitos por empresas por estarem situados próximo da A23, concretamente, da A23, em que ministros do anterior governo, por acaso daquela região, foram lá e incentivaram os industriais a fazerem investimentos pela localização que tinham e pela facilidade que, neste caso, a A23 dava em trazer grande parte dos produtos que ali produziam para, enfim, para os mercados, para Lisboa, para o Porto e até mesmo para a exportação. E quero lhe dizer que a introdução de portagens teve um efeito devastador sobre aquela zona. Isto, aliado, obviamente, à crise que vivemos, que se arrasta, enfim, que tem impactos em todo o país, mas no interior do país, a introdução de portagens está a ter um efeito catastrófico, muito maior do que tem, enfim, noutras regiões. E do nosso ponto de vista, enfim, as contas que eu aqui fiz permitam-me suportar esta afirmação. Do nosso ponto de vista, elas viraram-se, o impacto, se juntarmos aquilo que o Estado arrecada de receitas com a destruição do tecido económico, eu acho que o resultado é negativo para o interior do país. Isto aliado com questões, com particularidades, que é no caso da A23, troços da A23, que pura e simplesmente se sobrepuseram à Estrada Nacional e que, portanto, obviamente criam problemas, não há alternativas, na A23, na A24, na A25, isso acontece. E, enfim, tendo em conta o distanciamento que já tem da governação, e é certamente uma pessoa interessada na vida económica deste país, atrevo-me a perguntar-lhe se ainda considera que a introdução de portagens foi uma boa medida. Portanto, a criação e a introdução de portagens foi uma boa medida do Governo
de que fez parte. Mas a verdade é que, neste momento, não há isenções, não há descontos, ou só há descontos para as empresas de mercadorias, e a maior parte dos industriais têm as próprias viaturas e têm que pagar, e todo o interior do país, nomeadamente aquela região, está a ser extremamente causticada com a situação que está criada. E mais, e eu agora pego em números da Ernst Young, do estudo da Ernst Young e do relatório de contas das Cotovias de 2011. É um número interessante, porque pode ser feito este estudo para as outras concessões. A concessão da A23. Este estudo da Ernst Young diz assim, portanto, este estudo é de junho do ano passado, estima que em 2012, na A23, o Estado tenha pago de serviço de cobrança de portagens 8,9 milhões de euros. Pago de pagamento por disponibilidade 130,9 milhões de euros. Somando, o total de encargos para o Estado em 2012, de acordo com o estudo da Ernst Young, é de 139,9 milhões de euros. Receita pública do Estado, porque é óbvio, tem a receita das portagens. Estimativa deles, provavelmente, enfim, tendo em conta aquilo que conhecemos, pecará por excesso. 19 milhões de euros na A23 em 2012, de portagens. Encargo público líquido do Estado em 2012 com a A23, 120,8 milhões de euros. Comparemos com 2011, que foi o ano em que a metodologia era anterior, portanto, era escuta. O Estado pagou, em 2011, de prestação de serviços, 116,6 milhões de euros. Isto é, introduzem-se portagens, o Estado paga mais do que pagava antes, mais cerca de 5 milhões de euros, as populações pagam 19 milhões de euros de portagens. A pergunta que se faz é quem ganha com isto? É muito simples. Não é preciso fazer... Quem ganha com isto? As concessionárias. Assim, também eu criava uma concessionária. São dados, não são meus. São das Cotovias e são da Ernst Young. Aqui está como se cria uma metodologia, que faz com que as populações do interior do país, que são extremamente prejudicadas com todo este processo, paguem portagens, pagam elas, pagamos nós e ganham os concessionários. Melhor, isto é o ovo de Colombo, autenticamente. Não são números meus, basta irmos ao relatório e vermos. Deputado, as Cotovias, julgo que o Sr. Deputado está a referir à concessão da Beira Interior. A A23, exatamente, essa, não é? A23, que é muito importante a A23, porque o Primeiro-Ministro era de lá, o Secretário de Estado que não está aqui é de lá, tem muito a dizer àqueles empresários e àquela população por aquilo que os prometeram e por aquilo que os fizeram agora. Sr. Deputado. Eu estou a dizer isto, há pouco tempo estive lá, estive em Castelo Branco, que por acaso é a minha região de origem. Sr. Deputado, não estamos a ouvir. E ouvi os empresários Sr. Deputado. disseram exatamente isso. Sr. Deputado, Disseram exatamente isso. eu Estou à gostaria... espera que Fernando Serrasqueiro e José Sócrates vão lá e expliquem como é que induzem os empresários a fazer investimentos, que fazem investimentos de milhões e milhões e chegam a uma altura destas. Apresentam-lhes uma solução que é uma maravilha de uma solução. Ovo de Colombo, a concessionar as Cotovias, deve estar muito contente com tudo isto. Seja rápido. Tem a carregar no microfone. Já percebi que parte da minha intervenção não passou. Pois não. Não, é que a decisão todos sabemos que a decisão estava tomada e que foi adiada, estava tomada, aliás, para março de 2011, foi tomada a partir do momento em que o Governo, no fundo, caiu e passou para o final do ano. Mas a decisão foi tomada pelo Governo anterior, a decisão de introduzir portagens. Aliás, todos nos lembramos da movimentação das populações contra as portagens, que isto já se falava há muito tempo. Portanto, é verdade que elas foram introduzidas em dezembro de 2011, é um facto, e isso não iliba os atuais governantes da responsabilidade que têm, porque os números estão em cima da mesa. E, aliás, a realidade hoje até ainda é pior. Porque hoje andar na A23 é andar num deserto. É que
Isto é espantoso. Temos uma concessionária que fez um investimento e o investimento vai durar, não direi para o dobro do tempo, mas para muito mais anos. Porque os custos de manutenção são muito menores. Porque não andando tráfego na A23, é óbvio que quem tem custos de manutenção vão ser os municípios nas estradas ao lado, para além do índice da sinistralidade que sobe, tudo isto, que é contra os interesses das populações lá e do próprio país. Isto é uma aberração. Sr. Deputado, deve concluir já.